A arte imita a vida. Provavelmente você já deve ter ouvido isso, né? Em livros, filmes, de histórias sobre vampiros. Inclusive, histórias de amor. Eles são considerados seres extremamente sedutores, quase hipnóticos. Todos aqueles poderes, não ter o reflexo no espelho, realmente são mitos. Mas os vampiros existem. Não adianta água benta, alho, nem mesmo acreditar que está seguro sob a luz do sol. E por todos esses motivos, eles são realmente muito mais perigosos do que a gente imagina. Vlad o Empalador foi um príncipe romeno que viveu no século XV e após empalar seus traidores e inimigos, ele ingeria os seus fluidos, acreditando que a força deles passaria para sua pessoa. E com o tempo, sua intenção era se tornar invencível, quem sabe até imortal. A Condessa Sangrenta viveu no século XVI na Hungria. Ela, que sempre foi muito vaidosa, de repente transformou essa vaidade numa obsessão. E, aconselhada por uma feiticeira, passou a ingerir o fluido de jovens virgens para se manter sempre bela e jovem. Com o passar do tempo, a obsessão ficou tão absurda que ingerir já não era mais o suficiente para ela. Ela queria se banhar. Então sua banheira era cheia do líquido precioso, onde ela passava horas. Mas isso, claro, levantou muita suspeita, porque os aldeões passaram a sumir aos montes, o que não demorou muito para levar até ela. A sua feiticeira conselheira e as suas servas foram condenadas à forca e ela passou o resto de sua vida enclausurada numa masmorra com uma pequena janela. A vampira de Barcelona, Henrietta Marti. Ela viveu no século XX, era uma eremita que morava bastante afastada da civilização. Quando pequeninos da aldeia começaram a desaparecer, imediatamente foram à procura dela. Quando a polícia invadiu a sua cabana, além de descobrir que Henrietta fazia a ingestão do precioso líquido vermelho, ela também usava para fabricação de medicamentos e ungüentos. Nos dias de hoje, sabemos que se trata de mais uma das patologias na área da psiquiatria. Conhecida vulgarmente como vampirismo, a síndrome de Renfield foi nomeada em 1992 pelo psicólogo americano Richard Rohr. O nome Renfield é uma referência a um personagem do livro Drácula, de Bram Stoker, lançado em 1897. Renfield era um servo fanático do Conde Drácula. O filme, particularmente, eu não recomendo, a não ser para pessoas que são apaixonadas por películas antigas, o que provavelmente, se tiver alguém aí assim, já deve até ter assistido. Mas o livro é excelente. Se eu tivesse que recomendar um filme de vampiros, acho que eu recomendaria Entrevista com o Vampiro. Bem mais agradável aos olhos, não é? Brincadeiras à parte, só para amenizar um pouquinho, já que hoje nós vamos falar de casos reais, não de ficção. Existem milhares de casos registrados por todo o mundo. Aqui no Brasil, o primeiro caso que teve registro foi na data de 1863. Mas nós vamos falar de dois casos bem mais recentes. Eu vou começar pelo mais midiático, que é o vampiro de Niterói, Marcelo Costa de Andrade, que confessou seus crimes em 17 de dezembro de 1991, quando foi pego pela polícia. Tanto no interrogatório quanto nas entrevistas, o Marcelo dizia que aprendeu na igreja que as crianças são puras, são anjos, e quando elas partem desse plano,
elas vão diretamente para o céu. Marcelo, você matou essas 14 crianças? Uma parte de posso ficar despreocupado, que eu sei que elas realmente vão ser salvas. E com essa desculpa, era assim que ele fazia a escolha das suas vítimas. Ele realmente parecia acreditar nisso. O que ele não levou em consideração é que enquanto elas estavam em suas mãos, sentiam medo, dor, antes de se tornarem anjos. A promotoria colocou 14 acusações contra ele, mas o Marcelo confessou 13 dessas. Vítimas entre 5 e 13 anos. Marcelo nasceu e viveu na comunidade da Rocinha. Sua mãe, Sônia, trabalhava como empregada doméstica e seu pai, não consegui encontrar o nome, não faço também questão, trabalhava como balconista de um bar. Como não é mais novidade para ninguém, obviamente ele tinha muitos problemas com álcool. E num trabalho desses o acesso era ainda mais fácil. A infância do Marcelo a gente já pode imaginar. Muito abuso físico e testemunhando o sofrimento da mãe também. Ainda pequeno, ele é mandado para o Ceará para viver com seus avós. Acredito que a mãe tinha esperança de que lá ele vivesse melhor. Mas, pelo que eu conheço da cultura, levando em conta também a época, a gente sabe como que era a disciplina. Normalmente baseada em surra. Dificilmente se tinha diálogo ou algum tipo de castigo para a criança. E lá ele acabou apanhando muito dos dois avós e volta a morar no Rio de Janeiro. Durante esse tempo que ele teve no Ceará, os seus pais se separaram e cada um deles estava num novo relacionamento. E o Marcelo acabou sofrendo também na mão desses companheiros. Provavelmente na casa do pai era pior, porque o pai já fazia isso, a madrasta também passou a fazer. E na casa da mãe, o padrasto. E ele contou também que foi violado por um vizinho, um homem mais velho. Aqui eu também não sei exatamente quem tomou a iniciativa, mas acredito que tenha sido a mãe como uma forma de proteger o seu filho. Ele é internado num colégio para meninos, onde ele também não tem uma vida nada fácil. Marcelo apresentava déficit de atenção, tinha um comportamento diferente, estranho, então ele acabava sendo muito hostilizado pelos outros colegas, o que hoje é classificado como bullying. Aos 14 anos, ele sai desse colégio porque eles só recolhiam pequenos de 6 a 14 anos. Então, o Marcelo passa a viver nas ruas e para conseguir um dinheiro para sobreviver, ele começa a trabalhar como acompanhante. Esses encontros, antigamente se classificava assim, né? Quando era um casal homoafetivo, tinha o passivo e o ativo. Então, eu vou falar o que foi dito na época. Ele fala que ele sempre foi ativo, até que um dia um cliente forçou ele a ser passivo. E aquilo causou para ele um choque muito grande, que fez com que o Marcelo atentasse contra si mesmo. Ele foi socorrido e, saindo do hospital, ele foi levado à Funabem, hoje conhecida como Instituição Casa, de onde ele foge poucos meses depois de ter sido internado, voltando a morar nas ruas. Um homem que trabalhava como porteiro de um dos prédios onde o Marcelo costumava ficar, o Antônio, chama o Marcelo para ir viver com ele. Não ficou claro que tipo de relacionamento eles tiveram, se era um relacionamento homoafetivo ou se era apenas uma amizade de um homem querendo ajudar um garoto. A questão é que o Marcelo aceita e vai para casa do Antônio. O Antônio o leva para a igreja, uma igreja evangélica bastante conhecida, onde provavelmente ele ouviu a respeito das crianças. Mas mesmo agora, vivendo na casa com o Antônio,
o Marcelo continuou trabalhando nas ruas. Ganhar o dinheirinho dele era a forma que ele tinha de ter uma certa independência. Realmente, ficar financeiramente dependente de outra pessoa é horrível. É como se você deixasse de ser um indivíduo e passasse a ser propriedade de alguém. Mesmo que se pague, né, esse favor, cuidando da casa, cuidando das roupas, da comida, fazendo o possível, né, para cuidar de quem está cuidando financeiramente de você, é uma sensação muito ruim. Isso quando a pessoa te trata bem. Imagina no caso de pessoas que têm isso jogado na sua cara, com palavras ou até com fisionomias que demonstram claramente o descontentamento. Existem, claro, muitas pessoas que são cara de pau, que pouco se importam de viver às custas de outras pessoas. Mas existem aquelas pessoas que têm caráter, que querem pelo menos manter a dignidade de ter o seu dinheiro. Se alguém por aí passa por isso, sabe muito bem do que eu tô falando. Acredito que esse pudesse até ser o caso do Marcelo, porque ele não fica muito tempo vivendo lá na casa do Antônio e ele volta a morar com a sua família. Ele arruma um emprego formal de entregador de panfletos e para com aquele trabalho nas ruas. Ele ajuda com as despesas da casa, ele ajuda com as tarefas da casa. Parecia que, enfim, o Marcelo estava conseguindo dar um rumo para a vida dele. Mas mesmo assim, ele continuou mantendo alguns hábitos nada saudáveis. Ele ainda era menor, fazia o consumo de conteúdo adulto com muita frequência. E a sua mãe conta que ele praticamente só ouvia músicas infantis. E algumas vezes, algumas músicas românticas. Nessa época, a gente tinha o hábito de comprar fita, cassete virgem e gravar músicas de rádio. Em uma dessas fitas, o Marcelo estava gravando e por algum motivo o irmão caçula dele começou a chorar. E ele gravou isso. E a mãe conta que ele ouvia muito isso. Em abril de 1991, que o Marcelo tropeça e começa a rolar ladeira abaixo no mundo da criminalidade. Não se tem muitos dados a respeito das vítimas que ele fez no decorrer desses meses. Em 16 de dezembro do mesmo ano, ele está na estação central de Niterói, quando ele encontra dois garotos, o Altair, de 10 anos, junto com o seu irmão mais novo. Ele pede para os meninos se ajudam ele a fazer um trabalho, oferece dinheiro, e os meninos ingenuamente aceitam. O Altair conta que eles pegaram um ônibus e foram parar numa praia que era deserta. Assim que eles chegaram na praia, o Marcelo tenta beijar o irmão mais novo, que assustado sai correndo. E o Marcelo corre atrás e consegue alcançá-lo e trazer de volta. O Altair, paralisado de medo, assiste a tudo. O Marcelo violar o seu irmãozinho e depois com a mão no seu pescoço até que ele desfalecesse. O Altair fica tão apavorado que ele começa a obedecer todas as ordens do Marcelo. E é onde ele também acaba sendo violado. Depois o Marcelo leva para um posto de gasolina para que ele se limpe, se lave, e eles passam a noite numa mata. Assim que o sol nasce, o Marcelo fala para o Altair que vai levar ele para casa e que vai cuidar dele. Mas antes, ele precisa passar no emprego dele para pegar uns materiais para ele trabalhar. E é nesse momento que o Altair aproveita que o Marcelo se distrai e foge. Os meninos não moravam muito longe ali da comunidade da Rocinha. Era uma outra comunidade próxima. O Altair consegue chegar em casa, conta tudo o que aconteceu para a família,
que imediatamente vai procurar a polícia, que incrivelmente vai na mesma hora atrás do Marcelo. Quando o encontram, ele ainda está lá no emprego pegando os materiais para trabalhar. E sem demonstrar a menor surpresa, o Marcelo fala para os policiais: vocês demoraram para me encontrar, achei que vocês iam me encontrar antes. Ele é levado e durante o interrogatório ele confessa tudo nos mínimos detalhes. Ele realmente colabora com a investigação, chegando inclusive a levar os policiais a algumas crianças que estavam desaparecidas e só eles saberiam onde estavam. Apesar da acusação apontar 14 vítimas, ele bate o pé que foram 13. Durante as investigações, os interrogatórios, essas buscas onde ele acompanhava os policiais, ou melhor, guiava os policiais para encontrar as crianças que não tinham aparecido, ele nunca demonstrou nenhum tipo de sentimento, nem remorso, nem culpa. Nas oitivas, ele já foi considerado inimputável para julgamento e foi levado para o Hospital Psiquiátrico Heitor Carrilho, no Rio de Janeiro. Depois de algum tempo no hospital, feitas várias avaliações, foi diagnosticado que ele era portador de patologia mental incurável e não apresentava condições para um programa de tratamento terapêutico de readaptação. Alguns poucos meses depois, aproveitando o descuido dos funcionários que deixaram o portão aberto e estavam jogando bola no quintal do hospital, o Marcelo foge e vai para o Ceará. Como eu disse a vocês, né, eu ia começar com esse caso porque ele foi muito midiático, foi muito falado, então o rosto do Marcelo apareceu na TV, jornais, revistas. E 4 dias depois da sua fuga, a polícia recebe uma ligação anônima denunciando onde ele estava. E ele é levado de volta para o Rio de Janeiro. Dessa vez, ele vai para o Hospital Psiquiátrico Henrique Roxo. Pelo que eu entendi, o Henrique Roxo tinha uma segurança mais reforçada. A pena do Marcelo, no caso dele ter sido julgado e condenado, terminaria no ano passado, em 2023. Porém, ele não é considerado um criminoso, e sim um doente. Não sei se vocês viram um outro vídeo, eu acredito que foi no caso da Vitória de Charqueada, que eu fiz um comentário a respeito de uma mudança na lei no tempo mínimo de permanência recluso. Foi por muitos anos, no máximo 30 anos de reclusão. Hoje são 40 anos de reclusão. Porém, isso só é válido para as pessoas que forem julgadas e condenadas a partir do momento em que essa lei foi sancionada. Mas no caso do Marcelo, como é considerado uma patologia, assim como em outros casos que também são considerados patologias intelectuais, antes da liberdade, eles passam por uma avaliação de um corpo médico para atestar se eles têm ou não condições de voltar a viver em sociedade. A defesa do Marcelo entrou com várias petições de soltura para ele e todas elas foram negadas, sempre com o mesmo laudo, que dizia o seguinte: não cessou sua periculosidade perante a sociedade. Portador de doença incurável deve permanecer recluso. Enquanto eu fazia as pesquisas do caso do Marcelo, do querido Beto Ribeiro, quando ele apresentava o programa Casos Criminais, onde ele entrevista a psiquiatra forense Kátia Mecker. A Kátia trabalhou por muitos anos nesse caso do Marcelo, junto com o Marcelo, então ela dá bastante detalhes que aqui ia ficar absurdo para eu falar tudo. Então, se vocês se interessarem,
Acesse o link que eu vou deixar aqui embaixo, aí vocês assistem a entrevista completa que o Beto Ribeiro fez com a doutora Kátia. Benedito Gomes, mesmo tendo sido um caso menos midiático, provavelmente por causa da época, aqui eu consegui encontrar bem mais detalhes do que no primeiro caso, provavelmente dado ao tempo em que ele ficou em atividade. Nascido em 1944, não consegui encontrar dia, mês. Na verdade, para descobrir a data de nascimento, essas coisas, foi uma bela briga com a matemática. E com toda certeza não é um dos meus pontos mais fortes. Benedito foi criado pelo pai na cidade de Lagoa de Prata, Minas Gerais, após perder a sua mãe aos 3 anos de idade. O pai, não é segredo para ninguém, tinha problemas com bebida. E a gente não precisa nem detalhar aqui tudo que ele passou nas mãos desse homem. Aos 8 anos de idade, o Benedito cedeu aos seus impulsos por consumir líquido vermelho. Eles viviam na roça, então o acesso na realidade para ele era muito fácil. Nesses lugares costuma-se fazer o abate de galinhas, porcos, com bastante frequência para alimentação e às vezes até para fazer a venda. E ele era também frequentemente acusado pela vizinhança de furtar pequenos animais. Esse desejo, que eles dizem ser incontrolável, é na verdade uma das sequelas de um problema chamado encefalopatia, ao qual o Benedito foi diagnosticado depois de ser pego. A encefalopatia, ela é dada quando falta oxigênio no cérebro do feto, do bebê, ainda no ventre. E o nível, o grau de gravidade vai depender da quantidade de tempo em que ficou sem esse oxigênio. Quanto mais tempo, mais vai afetar o sistema nervoso central, causando, claro, vários problemas cerebrais. Não diferente do pai, o Benedito toma gosto também pelo álcool, que infelizmente é muito, mas é muito comum em pessoas com problemas dissociativos. É uma forma que essas pessoas encontram para fugir um pouco da realidade. E por causa, desse mau hábito, o Benedito arrumava muitas brigas ali pela cidade, pela região. Ele resolve sair para a rua e se tornar andarilho. Ele não tinha nem completado 18 anos quando ele faz isso. A agricultura, aqui no nosso país, a gente sabe que é um dos maiores mercados. Para quem é andarilho e quer arrumar um trabalho para sobreviver, é na realidade bem possível, porque as colheitas são feitas em épocas diferentes. Então, se você estiver disposto a viajar, a dormir em qualquer lugar, trabalho não falta. E foi em uma dessas viagens que o Benedito teve pela primeira vez a experiência de enviar pessoas para outro plano. Numa fazenda na divisa do Mato Grosso com o Amazonas, ele estava trabalhando há alguns dias e os capatazes, os jagunços, perceberam que ele era uma pessoa diferente. Como a lesão que ele tinha era cerebral mesmo, neurológica, não só psicológica, mesmo que ele tentasse, não daria para ele disfarçar. E eles começaram a fazer piadinha, ofensas. Imagina, uma pessoa que já tem um problema, depois de um dia cansativo de trabalho, porque o trabalho na lavoura é um dos trabalhos mais difíceis que tem, você ainda ser obrigado a aguentar esse tipo de coisa? Cada pessoa reagiria de uma maneira, alguns chorariam, alguns ignorariam, porém o Benedito não consegue conter o sentimento de raiva e parte para cima dos 3 e consegue ceifar os 3. A partir desse dia, ele não precisou mais de motivos
para mostrar o seu pior lado, não importando se fossem mulheres, pequenos, que não tivessem a menor condição de se defender. Em 1961, na cidade de Matão, em Goiás, Benedito faz uma vítima. Em 1962, as coisas pioram bastante. Ele está em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, num baile e arruma uma briga. Ele estava de posse de uma arma de fogo e faz disparos contra dezenas de pessoas. E não satisfeito, antes de fugir, ele ainda ateia fogo no local. Fugindo, então, para Ituiutaba, em Minas Gerais, onde ele faz mais uma vítima. Daí ele vai para Curitiba, que é a capital do Paraná. E em Curitiba, durante um jogo de baralho, ele se desentende lá com os parceiros e desfere disparo, ceifando a vida de 2 homens. Foge então para Goiás, dessa vez para a cidade de Anápolis. Novamente em um baile, mas dessa vez ficou só na tentativa. Na divisa de Uberlândia com Tupaciguara, ele está trabalhando numa fazenda dessas que tem alojamento. O sol tinha acabado de se pôr. Alguém bate na porta do alojamento dele. Ele levanta para atender e é um andarilho como ele, pedindo um prato de comida porque está com fome. E o Benedito acaba com a fome, mas não da forma com que o rapaz pediu. Ele divide e enterra no quintal. Volta para dentro da cabana para a companhia da sua garrafa. Por um bom tempo, aí quase 4 anos, ele parece ficar inativo, ou pelo menos não se tem nenhuma informação dele ter cometido algum ato. Aí em agosto de 1966, ele volta para Minas, para a cidade de Bambuí, dessa vez com uma companheira, a Francisca, que também era uma andarilha. Eles se conheceram dessa maneira, que também tinha problema com bebida. Quando eles chegam em Bambuí, já tá noite, então eles decidem que vão dormir ali na estação de trem mesmo. Num dado momento, eles entram numa briga. Algumas testemunhas dizem que foi por causa da bebida. E em interrogatório depois parece que ele também confirma isso. Ele vai com uma faca para cima da Francisca. E essa é a primeira vez que ele faz o consumo do fluido humano. Vai saber, né, o que passa pela cabeça. Uma pessoa com tantos problemas nesse caso. E eles estavam brigando, jogando na cara do outro quem tinha bebido mais. E de repente na cabeça dele, aquele fluido que ele tirou dela podia conter uma quantidade significativa de álcool que saciasse a vontade que ele ainda estava. Em janeiro de 1967, o Benedito volta para a cidade natal dele, onde ele faz mais uma vítima. Dessa vez, uma prima dele, de 9 anos. E, nesse caso, teve uma testemunha. Quando ele percebeu que a pessoa tinha visto tudo o que ele fez, ele ingeria, através dos pulsos, o fluido. Ele persegue essa pessoa que viu e ceifa também. Algum tempo depois, ele já tá com uma outra companheira que ele tenta fazer a mesma coisa. Mas ela grita, ela luta, e por perto de onde eles estavam, tinham 3 homens caçando, que ouviram os gritos dela e foram socorrer. Eles conseguem salvar a mulher e levam o Benedito para a delegacia. O problema é que nessa época a tecnologia era escassa. Não tinha como o delegado saber que o Benedito era um SK. O caso foi dado como uma briga conjugal e ele foi liberado. Essa situação me fez lembrar de um outro vídeo, de um caso que eu fiz
sobre o homem do saco, o Laércio do Patrocínio, que também era andarilho. Por esse motivo, eles conseguem fazer muitas vítimas. O fato de ser andarilho, de não se ter câmeras de segurança ainda na época, faz com que eles se livrem mais fácil. Eu vou deixar na tela final para vocês o link, aí vocês conferem, também um caso muito interessante. Em setembro, ainda de 1967, o Benedito vai para a cidade de Monte Santo. Cidade essa que acabou dando o apelido dele. Ele fica à espreita de dois meninos que estão brincando de bola no quintal. O Darcy, de 6 anos, e o Jair, de 7 anos. Num dado momento da brincadeira, a bola acaba indo mais longe do que devia. Como ele já estava à espreita, na hora que os meninos vão buscar o brinquedo, a gente já sabe o que acontece. 3 dias depois, um maquinista de trem, nessa época a linha férrea ela era muito ativa. Quando maquinistas passavam por cidades que não tinham aquela cancela, muitos tinham esse bom senso de reduzir a velocidade para não ter perigo de acontecer nenhum tipo de incidente. Nessa redução, ele conseguiu ver os dois meninos numa vala. Gente, eu juro que eu não entendo esse tipo de coisa. Eles foram encontrados próximo à residência deles. Eles estavam 3 dias desaparecidos. Será que ninguém foi procurar? Ninguém da família deu falta e foi ali buscar onde estavam essas crianças? Depois de um tempo, não achei exatamente quantos dias, ele passa na casa de um homem e pede um copo d'água. Esse homem já estava sabendo do que tinha acontecido com as crianças, com os meninos, que também estavam com os ferimentos nos pulsos, e ele estranhou a aparência e o tamanho da sede que aquele homem estava. Então, ele telefona para a polícia, que vai imediatamente à casa dele e leva o Benedito, que confessa ter sido ele mesmo que causou aquilo nas crianças. Durante o interrogatório, é perguntado, né? Acho que é uma pergunta padrão. Por que você fez isso? Aqui as fontes divergem e vocês sabem que isso acontece bastante. Algumas falam que ele respondeu que ele sentia muita falta da mãe. E em outras fontes dizem que ele respondeu que a mãe tinha rogado uma praga nele. Sinceramente, eu não acredito nessa segunda resposta, nessa segunda possibilidade. Afinal de contas, ele tinha só 3 anos quando a mãe dele partiu. E provavelmente uma mãe não faria algo desse tipo. A gente sabe que tem algumas parideiras que até podem fazer, mas ele não se lembraria disso. Eu tenho memórias de 1 ano e pouquinho, mas a gente tem que lembrar que no caso dele, ele tinha lesões bastante sérias no cérebro. Aqui, eu vou falar para vocês, pensa no tanto que eu corri atrás dessa informação, cheguei a mandar mensagens para colegas que trabalham nesse mesmo nicho, para ver se alguém sabia o motivo dele ter sido liberado depois dele confessar o ato contra as 2 crianças, mas não tive resposta de ninguém e não consegui encontrar em lugar nenhum. A questão é que ele foi solto. E 12 dias depois do que ele fez com os meninos em Monte Santo, ele vai para Aguaí, aqui no interior de São Paulo. O Toninho, um menino de 7 anos, estava voltando da escola. Ele saía ao meio-dia. E ele estava vindo na companhia de mais 2 coleguinhas e da mãe desses 2 coleguinhas que tinha ido buscá-los na escola. Essa mãe chama o Toninho para ir com eles passar o dia. Ela tinha algumas coisas para fazer, algumas coisas para comprar, mas o Toninho fala para ela que não pode,
porque senão a mãe dele vai ficar preocupada, então ele precisa voltar para casa. Assim que ele fica sozinho, o Benedito aborda ele, fingindo estar com a perna machucada e pede ajuda para ele em alguma coisa. Quando o Toninho vai na frente, é o momento em que ele o ataca. Eu assisti uma entrevista com a mãe do Toninho, onde ela parecia estar indignada. Ela conta que quando ele saiu para ir para o colégio, ela falou para ele, vai com Deus. Então, me deu a impressão de que ela não conseguia entender por que aconteceu aquilo com o Toninho, sendo que ela tinha falado para ele, vai com Deus. Como se Deus não tivesse protegido. Vocês estão cansados de saber que eu sou uma xereta. Tá tremendo porque, adivinha, né? O meu branquinho já chegou aqui e tá tomando banho. Eu conheci, eu frequentei, eu procurava conhecer a fundo várias denominações de religião. E em todas elas, eu nunca ouvi que Deus falava para você ficar sentado e esperando as coisas caírem do céu. Eu ouvia que era para que nós fizéssemos a nossa parte e deixássemos o impossível nas mãos dele, que ele resolveria. Falar, né, para uma pessoa que está saindo, vai com Deus, é uma bênção muito bonita. Mas, infelizmente, para muitas pessoas, acabou se tornando, assim, só um costume. Então, as pessoas falam da boca para fora. E a gente precisa ter o coração cheio de Deus. Assim como eu também aprendi, né, que ficar tagarelando orações repetitivas, sem prestar atenção no que está falando, a boca trabalhando e a cabeça, o coração em outro lugar, também não resolve muito. E, novamente, uma atitude que eu acho extremamente estranha. Eu deveria chegar em casa no máximo 12:30. Nem ela, nem ninguém da família saiu para procurar. Ela conta que por volta da meia-noite ela estava rezando e apareceu para ela, segurando, né, um calhamaço de flores, bastante flores, sorrindo, e disse para ela, mãe, não chora, eu tô aqui. Em Monte Santo, no local exato onde o Darcy e o Jair foram encontrados, foi construído uma capelinha e eles são considerados santos. E como eu já disse, eu não sou a favor de você fazer pedidos para pessoas que partiram, principalmente de maneiras assim tão, né, horríveis. Tem também o caso das 12 almas do edifício Joelma, que eu também acho uma barbaridade. Perturbar uma alma, um espírito que acabou de partir, que está fazendo a sua passagem, não acredito que seja algo legal de se fazer, não. Afinal de contas, eles precisam agora de paz. Mas não tô aqui para julgar costumes, cultura de ninguém. Essa foi só a minha humilde opinião. Em Aguaí, o Toninho também é considerado santo. Quando acontece essa barbárie com o Toninho, as polícias já estavam fazendo uma ligação entre os casos. Não tinha muita tecnologia, mas tinha telefone. O Benedito estava tentando fugir pela linha férrea quando ele é pego pela polícia. E, como todo bom psicopata, apesar de, no caso dele, dar até uma certa pena, porque ele realmente tinha lesões, ele não demonstra nenhum tipo de emoção, acompanha os policiais e confessa tudo que foi relatado aqui, que a gente sabe porque foi dito pelo próprio Benedito. Por esses motivos, ele também é considerado inimputável para um julgamento e ele acaba sendo internado na época conhecido como manicômio. Hoje, a gente chama de hospital psiquiátrico, de penitenciária psiquiátrica, mas na época era um manicômio de Franco da Rocha, no interior de São Paulo, onde ele passa
22 anos em tratamento. E quando ele tá com 81 anos de idade, novamente por descuido dos funcionários que subestimaram a idade dele, ele consegue fugir. Desde então, não se tem mais notícias do Benedito. No ano de 2000, o saudoso Marcelo Rezende, acredito que muita gente gostava dele, ele apresenta o Linha Direta Justiça, onde ele conta o caso do Benedito. Chega a mostrar fotos e tal, para ver se localizam, mas a questão é, já tinha se passado 9 anos da sua fuga. Ele já estaria com 90 anos, provavelmente vivendo nas condições em que ele deve ter vivido, né, ao relento, a não ser que alguém tenha recolhido ele e cuidado dele. Eu acredito que no ano em que o Linha Direta foi ao ar, o Benedito já tivesse falecido. O link, né, desse Linha Direta eu vou deixar aqui para vocês também, caso alguém se interesse, né, em um outro ponto de vista para contar a história, aí vocês dão uma assistida também. Em Monte Santo, na época do Linha Direta, foi feito bastante entrevista com os moradores de lá, que na época eram crianças também, uma cidadezinha bastante de interior. Muitas pessoas não tinham nem televisão. E outra, nem todo mundo é tantã da cabeça igual a mim, que se interessa por descobrir, tentar desvendar algum mistério da nossa mente ou de coisas que a gente não tem explicação e chama de sobrenatural. O fato é que, por falta de informação, o que o Benedito fazia foi ligado a filmes, a lendas. Então as pessoas que foram entrevistadas contavam que eles iam para a escola com os bolsos cheios de alho, levavam água benta com crucifixo, porque atribuíam aquilo, né, o SK, a um vampiro de ficção. Eu sei que existem outros casos, né, que eu não relatei aqui. Então, se vocês conhecerem outro caso como esses dois, conta pra mim aqui nos comentários. Vocês sabem que eu amo fazer essa interação com vocês. Se alguém souber também o motivo por que o Benedito foi liberado lá em Monte Santo, depois de ter confessado o que ele fez com os meninos Jair e Darcy, conta pra mim também, porque essa é uma lacuna que desde que eu comecei a pesquisar tá latejando na minha cabeça. Eu trouxe esse vídeo através da sugestão de uma inscrita muito querida, a Sil. Eu comentei sobre ela, né? Pedi para ela esperar um pouquinho no último vídeo que eu fiz a respeito do Diri, porque as coisas estavam borbulhando muito. Deixo também na tela final para vocês. Eu particularmente achei que ficou sensacional. Eu procurei unir todas as informações que eu tinha num único vídeo e focando em fatos. Nada de fofoca ou coisas desse tipo. Ficou um vídeo, assim, bastante esclarecedor. Eu não gosto de encheção de linguiça, de repetição. Então, mesmo que o vídeo seja longo, vocês levam em consideração que são aí décadas, né, de que aquele ser estava fazendo coisas erradas. Mas em relação à libertação do Benedito em Monte Santo, é algo que realmente vai ficar como um espinho no meu coração enquanto eu não conseguir entender qual a causa de terem liberado ele depois do que ele fez. E como sempre, né, eu esqueço. Na verdade não é que eu esqueço, gente, é que eu realmente acho chato. Então, se vocês gostam do meu vídeo, vocês vão chegar até o final. Aí no final, se vocês se esquecerem,
eu lembro vocês. Se vocês acham que o meu trabalho é bacana, que as informações que eu trago são relevantes, like pra mim. Se vocês não gostarem e quiserem dar um dislike também. A movimentação pro algoritmo da plataforma é muito importante. Comentários. Se vocês quiserem fazer alguma crítica, por favor, construtiva, não me ofendam, porque senão eu choro. Mas sendo coisas boas, sendo coisas que eu preciso melhorar, são muito bem-vindas. Essa parte eu acho um pouquinho constrangedora, mas eu preciso muito que o meu canal decole. Por motivos pessoais, não posso mais trabalhar, estou com problemas com a Previdência, então por isso que eu busco sempre usar os casos para conscientizar, não se esquecendo de coisas que já aconteceram. Fica mais fácil da gente se precaver e não permitir que voltem a acontecer. Então, considera o coraçãozinho aqui embaixo do valeu. Tem vários valores que vocês podem doar a partir de R$2. Eu espero, acredito que, né, para vocês não vai fazer muita diferença, mas se bastante gente colaborar assim com R$2, então eu vou poder investir aqui no meu trabalho e fazer a cada dia o melhor para vocês. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela companhia, por ficarem comigo até agora.